Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da minha decepção com o Rodrigo Silva. Estou totalmente decepcionado com o Rodrigo Silva. Bom, eu gosto de ouvir podcasts. Enquanto estou trabalhando, eu coloco fone de ouvido, coloco os podcasts e ali vai rodando e eu vejo coisas totalmente aleatórias. E nesses bate-papos acaba que a gente aprende bastante coisa. E nesses últimos tempos, o Rodrigo Silva tem participado de muito desses podcasts. Então eu fico assistindo, né, ouvindo aqueles cortes e acaba que a gente aprende muita coisa. Ele fala de muitas coisas assim bem interessantes, né? Muitas coisas proveitosas, mas a teologia dele é horrível. A teologia do Rodrigo Silva é horrível. Então nessa área dele de pesquisa, até muita coisa a gente acaba aprendendo, né? Muita coisa bem interessante mesmo. Mas a parte da teologia dele é horrível. Mas uma coisa que eu estou assim extremamente decepcionado é sobre esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje. Na realidade, pessoal, eu não quero ficar mais falando muito de adventismo, porque tem muitas páginas, né, muitos perfis, e tem muitos canais no YouTube muito melhor que o meu aí falando sobre o adventismo. Eu vou aproveitar e vou falar então de outros assuntos. Agora, sobre isso aqui, eu tenho que mostrar para vocês. Rodrigo, há décadas, adventistas, testemunhas de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo, mudando datas e a reveria. Acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução, fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados? Bom. Legal a pergunta, interessante. Vamos observar aqui que essa publicação ela tem um mês e tem 1,2 milhões de visualizações, né? 1.200.000 visualizações. Daqui 6 meses, quantas pessoas aqui vão ser enganadas, hein? A pergunta foi simples, muito fácil de entender. Sobre pessoas leigas, sinceras, que estão buscando igrejas, mas tem essas igrejas aí que ficam marcando datas sobre a volta de Cristo. Como é que fica então nessa situação, né? É porque a igreja adventista tem uma relação com marcação de data de volta de Cristo. Todo mundo sabe disso, né? A igreja adventista tem essa relação muito forte. A Testemunhas de Jeová também. Eu achando que ele ia falar sobre as Testemunhas de Jeová e deixar a igreja adventista pra lá. Olha só o que ele fez, né? Olha só, presta atenção. Pergunta, quem fez mesmo? Chama Jason Rodrigues. Jason. Não tem serra elétrica não, né? Esse Jason aí. Jason, na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado. Fonte primária, hein? Sempre é assim. Quando você vai falar alguma coisa sobre igreja adventista, seja qual seita for, eles vão falar que você tem que estudar a fonte primária. Vamos ver aqui o que vai falar. Cuidado com muita informação que vem de internet. Sim, né? Fim do mundo eu brinco, cara, que todo mês tem um fim do mundo. Não, e é igual o negócio lá, o Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. Vai repetindo isso e virou jargão. O Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Nicéia. É verdade isso aqui, bem interessante. Mas não é bem sobre isso que nós estamos falando. Você vai olhar os dados do concílio, não teve nada disso. Então vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos testemunhos de Jeová e pelos outros, eu vou falar da igreja adventista, tá bom? Quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou, não existia igreja adventista do sétimo dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. Pastor porque eles ordenavam leigos, chamado Williams Miller, ou Guilherme Miller, que junto com mais de 1,5 milhão de pessoas, ou 5 milhões de pessoas, algumas estatísticas não, estavam acreditando na profecia do Miller, que Jesus voltaria ali. Havia episcopais, batistas, presbiterianos, católicos, e não tinha igreja adventista, não existia. Quando viram um fiasco, que Jesus não voltou, cada um tomou um rumo. Alguns voltaram para suas igrejas, outros perderam a fé. Um grupo falou, peraí, vamos continuar estudando. O que aconteceu que a gente errou aqui? E esse grupo que continua o grupo é adventista, hein? Estudando é que vai fundar a igreja adventista do sétimo dia a posteriori. E essa igreja adventista que vai fundar a posteriori, uma das primeiras marcas dela, desde os primeiros escritos dos pioneiros, entre eles Ellen White, Uriah Smith e vários outros, colocam bem claro, nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus. Há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram. Mas, repito,
Não existia igreja adventista. E nunca mais a igreja adventista marcou qualquer data para a volta de Jesus. Nunca mais marcou. Não, mas isso aí é a volta de Jesus. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? É que a volta de Jesus E aqui então muda o assunto, tá? Foi bom o Sacani ter feito essa pergunta, porque aí deu para mudar o assunto aqui. Vai falar sobre o fim do mundo, sobre nova terra, novos céus, que realmente esse mundo não vai acabar, mas vai ser modificado. Então aqui encerra o assunto. Bom, temos então mais de 1 milhão de pessoas que foram aí ludibriadas, enganadas pelo Rodrigo Silva. O que acontece, pessoal, é que não foi bem assim, né? Foi de propósito isso aqui, tá? O Rodrigo Silva, como qualquer pastor que estudou na UNASP, como qualquer teólogo, ele sabe perfeitamente sobre a teologia, a histórica da igreja adventista, sobre a teologia whiteana adventista, ele sabe muito bem, tá? Como qualquer pastor adventista. Isso aqui é regra, eles têm que saber sobre isso, eles têm que no mínimo ler os principais livros, se não todos, né? Então, Colpotores sabe bem menos do que o que os pastores adventistas conhecem sobre a história da igreja. E o que acontece é que realmente William Miller, ele fez o cálculo sobre a volta de Cristo. Isso se você não quiser ler livros, você pode assistir ao filme Como Tudo Começou, da Igreja Adventista, produzido pela Igreja Adventista. Então William Miller ele vai fazer a datação da volta de Cristo. Foi uma grande decepção. Não foi assim que depois dessa decepção algumas pessoas começaram a estudar a fundo esse assunto. Não foi bem assim não. Para eu não ter que ficar falando aqui toda a história, né, sem fonte, já que ele fala sobre fonte primária, eu peguei aqui o próprio site, o blog, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, divisão sul-americana. Mas pessoal, esses livros aqui são adventistas, esses aqui todos são adventistas. Tem uma tratado de teologia adventista ali. Eu tenho vários livros adventistas, tem questões sobre doutrina, que é esse vermelhinho aqui, esse aqui, questões sobre doutrina. Então assim, eu tenho vários livros adventistas, eu tenho aqui os primeiros escritos, que eu vou mostrar uma doutrina muito importante aqui hoje. E vamos ler aqui, esse aqui é o básico do básico, todo apologista sabe disso, gente. Os Milleritas e o grande desapontamento. Para não ter que ler todo o artigo, vamos pegar algumas partes, né? A mensagem de Miller e seus associados defendia a seguinte ideia: assim como o primeiro advento de Jesus foi predito em Daniel 9, o seu segundo advento é identificado em Daniel 8,14, que afirma que até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Após anos de estudo e expectativas cronológicas, um de seus auxiliares, Samuel Snow, escreveu um livreto onde identificava a data de 22 de outubro de 1844 como dia estabelecido para o cumprimento da profecia. De acordo com a conclusão dos Milleritas, aquele era o dia em que a terra seria purificada pelo retorno de Jesus. Então foi um dos associados de Guilherme Miller, que marcou em 1843, esse Samuel Snow que marcou para 22 de outubro de 1844, que é a data aí super importante para a igreja adventista, tá? Eles não desprezaram essa data, vamos falar sobre isso. Assim, dezenas de milhares aguardavam com paciência e fervor até a chegada do dia identificado da profecia. Então eles esperavam o dia inteiro até meia-noite, mas Jesus não veio, deixando-os profundamente desapontados. Por isso o dia da grande decepção. Dessa maneira, foram forçados a admitir a existência de algum equívoco na interpretação da profecia de Daniel, né? Então houve um equívoco, eles entenderam que estava errado a datação, em vez de se arrepender, voltar para suas igrejas e continuar congregando lá normalmente, eles tiveram que descalçar as sandálias da humildade e se vestir das roupas do orgulho e mudar então a interpretação, né? Bom, então aqui no tópico 2, o nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grupo pequeno, dentre os desapontados, voltou a estudar as Escrituras com mais intensidade, a fim de buscar compreensão quanto ao evento profético. Não demorou muito para concluírem que, embora a data de 22 de outubro de 1844 estivesse correta, o evento estava errado. Então, Rodrigo Silva deu uma passada de pano ali geral, né? Ele disse que tá errado marcar data, não é bem assim, não pode marcar data. Os pioneiros adventistas já afirmavam que não pode ficar marcando data. Então tem que desprezar totalmente essa data. Não pode usar nada sobre essa data de 22 de outubro de 1844, sobre a volta de Cristo. Teria que ser totalmente desprezada. Mas não, olha lá, em 22 de outubro de 1844, a data estava certa, mas o evento estava errado. E Rodrigo Silva não disse isso, que a data estava certa, mas o evento estava errado. Não é que Jesus voltou em 22 de outubro de 1844.
Na verdade, mudou ali o evento, que eu já vou explicar agora. Perceberam que o Rodrigo Silva, então, ele enganou geral, né? Ele não desprezou a data. Eles usaram essa data, gente. Eles usaram essa data e surge uma doutrina importantíssima em cima dessa data. Iran Edson foi aquele que viu a mudança do evento. Ele viu, né? Ele teve uma visão ali profética. A casa de Edson era frequentemente um local de reuniões públicas para o pequeno grupo de crentes no advento que ali viviam. Alguns relatos da história dizem que o grupo reuniu ali no dia 22 de outubro de 1844 para aguardar o aparecimento de Cristo em glória. Edson declarou que vários crentes haviam se reunido em seu celeiro na madrugada do dia 23 de outubro de 1844. Naquela mesma manhã, Edson recebeu a revelação sobre a obra de Cristo no santuário celestial, que explicava o desapontamento. Jesus tinha uma obra de purificação a efetuar no lugar santíssimo, antes de retornar em poder e glória. Edson foi direcionado a compreender que as experiências dos mileritas eram um cumprimento da profecia de João em Apocalipse 10:9. Certamente ele será amargo o teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Então, na realidade, essas pessoas que desapontaram e voltaram para suas igrejas, calçaram ali as sandálias da humildade, essas pessoas estavam erradas. Quem estava certo eram essas pessoas que continuaram com essa ignorância aí dessa data de 22 de outubro de 1844 e disseram que não, Jesus veio sim, mas ele não veio da terra, né? Não foi o arrebatamento da igreja. Ele, na realidade, ele mudou do santo lugar para o santíssimo, que tem relação com o templo, né? Que tinha dois locais, o santo lugar e o santo dos santos, onde eram feito ali a propiciação pelos pecados. Então, Iran Edson, ele viu Jesus, ele olhou no céu e viu Jesus passando do santo lugar para o santo dos santos. Não existe nada bíblico aqui, gente. O cara, ele teve uma profecia, uma revelação. A primeira revelação da igreja adventista vem do Iran Edson, que é uma pessoa assim, é um fazendeiro, né? Uma pessoa de não tão assim esclarecida, uma pessoa bem simples. Ele realizou uma conferência sobre o tema do santuário em Port Gibson, possivelmente no outono de 1846. Olha aqui, tanto Tiago White, posteriormente marido de Ellen White, como Joseph Bates, que leva o sábado para a igreja adventista, eles planejavam assisti-la, mas apenas Bates pôde estar ali. Ele foi convidado a pregar na conferência e aproveitou a oportunidade para compartilhar as novas do sábado. Então, essa pessoa que teve uma visão errada de uma datação feita por William Miller, tá? Rodrigo Silva. Isso aqui você não contou, né? 1.200.000 pessoas até agora em um mês foram ludibriadas nesse assunto. Então, na realidade, o que acontece é que eles usaram sim essa data. Não de 1843, mas de 1844, 22 de outubro, a datação de Samuel Snow, que era um associado ali de William Miller. Então eles usaram essa data para uma teologia, uma das mais fortes da igreja adventista, que é a doutrina do santuário. Surge de uma datação profética, gente. Isso aí Rodrigo Silva não falou. E quem leva o sábado para Joseph Bates, antes de tudo isso, foi esse visionário que viu Jesus saindo do santo lugar para o santo dos santos, que é o Iran Edson. Então Joseph Bates depois vai levar o sábado para a igreja adventista, convencer Tiago White e Ellen White. Assim que a leitura terminou, o irmão Edson se levantou e disse: Irmão Bates, isso é a luz e a verdade. O sétimo dia é o sábado e eu vou guardá-lo com você. Bates, semelhantemente, aprofundou-se e aceitou a doutrina do santuário durante essa conferência. Opa, a doutrina do santuário que Iran Edson viu, Cleopas o Milharal, acho que é o nome dele, o nome popular dele, acho que é Cleopas o Milharal. Ele então teve um revelamento profético e viu Jesus, teve uma visão, hein? Ou uma visagem. Ele viu Jesus sair do santo lugar para o santo dos santos. Agora Jesus então vai fazer a propiciação pelos pecados, vai fazer um juízo investigativo. Por isso que o sábado está atrelado a isso aí, prestem atenção, porque agora aqueles que guardam sábados, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que guardam questões alimentares, né? Alimentação, Levítico 11. Então todas essas pessoas agora vão estar em juízo e Jesus agora começa a analisar a vida de todo mundo em 1844, a partir de 22 de outubro, quando ele entra no Santíssimo, né? Ou no Santo dos Santos.
Por que o ensino sobre o santuário é importante para a fé cristã? Porque o tema do santuário é apresentado inicialmente no Antigo Testamento, permeia os ensinos das Escrituras como um todo, apenas para dar alguns exemplos. No livro de Êxodo, a formalização do profundo relacionamento de aliança de Deus com o seu povo tem como clímax a realidade do santuário. No livro de Levítico, a purificação, a adoração, o perdão e mesmo as festividades do povo de Deus têm como centro o santuário. Em Salmos, muitas das reflexões, orações e cânticos espirituais se relacionam com o santuário. Em Daniel, a discussão profética dos capítulos 7 e 9 trabalha com o conceito do santuário. Pessoal, eu li isso aqui de forma rápida para não ter que ficar lendo devagarzinho e esse vídeo ficar muito comprido, tá? São informações que muitos já conhecem. Qualquer apologista sabe disso aqui, mas as pessoas comuns não sabem. E o Rodrigo Silva, ele ludibriou 1.200.000 e tantos mil pessoas até agora. Bom, até agora que eu fiz esse vídeo. Quando você assistir o vídeo, você pode ter certeza que tem muito mais pessoas que assistiram então esse vídeo e também foram enganadas nessa teologia aí adventista. Vimos aqui que essa data que Rodrigo Silva despreza, a Igreja Adventista pegou para si essa marcação de data. Mas não foi em 1843, foi em 1844, 22 de outubro, com Samuel Snow. Essa data é muito importante, porque foi o dia em que Jesus saiu do santo lugar para o santo dos santos. Veja o remendo, né? A colcha de retalhos. E é uma doutrina extremamente importante que nós vamos encontrar aqui nos primeiros escritos de Ellen G. White. Aqui, ó, o santuário, tá? Foi mostrado o que teve lugar no céu no final do período profético em 1844. Ué, mas não é para marcar data? Então por que pegaram a data de 1844 então? Gente, Rodrigo Silva enganou um monte de gente que não sabe sobre isso. Milhares de pessoas, né? Milhões, né? Porque passou de 1 milhão e vai chegar aí a 2 milhões brincando, porque todo vídeo do Rodrigo Silva dá muita visualização. Como eu disse, a parte em que ele trata sobre arqueologia e outros conhecimentos aí, provas sobre Cristo e tudo mais, essa parte tem muitas coisas interessantes para a gente aprender. Tem muitas coisas legais, mas a parte teológica dele é horrível, gente, é horrível. Só que as pessoas não sabem disso, as pessoas leigas não sabem disso. É por isso que eu tive que gravar esse vídeo, para mostrar isso para vocês, se vocês não sabem sobre essas questões, né? Foi-me então ordenado que observasse os 2 compartimentos do santuário celestial. A cortina ou a porta foi aberta e foi-me permitido entrar. Até Ellen White entrou aí no santo lugar, no santo dos santos, através aí dos seus revelamentos. Pessoal, então, o Rodrigo Silva, aparentemente ele vai desprezar as datas, não pode marcar datas da volta de Cristo, isso está errado, rejeita, a Igreja Adventista não marca datas, os pioneiros já disseram lá no começo que não pode marcar datas, mentira, isso é mentira. Aqui nesse livro, tá? Deixa eu mostrar de novo, os primeiros escritos de Ellen White. A doutrina do santuário é uma das mais importantes da Igreja Adventista do sétimo dia. Dentro da doutrina do santuário tem lá o bode Azazel, que é expiação pelos pecados. Tem o juízo investigativo, né? Tem o santuário, tem questões de leis, sábados, questões alimentares, porque tudo isso está dentro da doutrina do santuário, porque tem a ver com evangelismo. Aqui é o evangelho. Jesus te salva, agora você tem que guardar os mandamentos, os sábados, se abster de alimentos impuros. E a partir desse momento, em 1844, Jesus então ele vai começar a fazer o juízo sobre a sua vida. Agora ele está com uma caneta e um papel aqui, anotando os seus pecados, né? Um juiz investigativo, investigando aqui. E depois vai colocar numa balança o que você fez de certo, o que você fez de errado. Tudo isso surge a partir de uma marcação de data. Começa com Guilherme Miller, aquele que ele desprezou. E então, eu acho que ficou muito claro, deu para entender. Isso aqui tudo é fontes primárias. Eu usei o blog Adventista, mas nesses livros aqui a gente encontra a história. Tá? A gente encontra a história. Para não ficar meio maçante, eu lendo, que eu acho que ficou muito... O vídeo fica meio chato, né? Lendo muito. Então... Passei por cima bem rápido, mas pode pesquisar. Rodrigo Silva ludibriou aí mais de 1 milhão de pessoas. E, infelizmente, a teologia dele é horrível.
Se você não sabia disso e ficou sabendo agora, então por favor, compartilhe esse vídeo. Ele é super importante. Esses vídeos é que trazem conhecimento para as pessoas e ajuda esse canalzinho pequeno a crescer, gente. A gente tem aí poucos inscritos e essas pessoas têm bilhões de inscritos falando aí um monte de besteira na internet. Então, por favor, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais.